Olá pessoal, tudo bem? Que bom que você está conosco. Mike Shea, Casa Davi, estou falando sobre avivamento. É interessante essa próxima pergunta porque o Senhor nos deu o privilégio de trabalhar com o corpo de Cristo. Quando eu digo corpo de Cristo, é implícito muitas denominações. E essa pessoa está perguntando como é que fica, em específico, católicos e ortodoxos nessa questão de avivamento. E gostaria de usar essa oportunidade para falar um pouquinho do que eu entendo sobre a igreja. Nesses anos todos que eu tenho trabalhado ou na área profética, uma das coisas que tem me levado a meditar é sobre como que Deus, quando Ele olha para a terra, quando Ele nos vê, cristianismo, os que se dizem cristãos, quem que Ele identifica como dele e os que não são? Ou seja, todo mundo que está associado a uma placa, associado a uma denominação, associado a um grupo que se declara cristão, é de verdade cristão? E como é que é essa questão do avivamento? Eu vou dizer para você algo que tem sido uma reflexão para mim desde esse momento que eu comecei a pensar sobre isso. Eu já estabeleci com vocês nessa série que em Apocalipse 2, nós temos cartas 2 e 3, 7 cartas para 7 igrejas. E a primeira igreja, Deus fala com essa igreja, lembra-te, pois, de onde caíste. Então eu vou começar pensando sobre avivamento para a igreja já a partir desse momento. Tinha um grupo de igrejas, 7 delas, que não estavam divididas em denominações, estavam dividido espalhado em geografias. A palavra fala sobre igrejas porque estavam em cidades diferentes. A igreja em Éfeso, a igreja em Sardes, a igreja em Filadélfia, a igreja em Tiatira, a igreja em Pérgamo. Então, a única distinção de uma igreja para outra era a sua geografia. E isso é os anos 90. Não há nenhuma menção de uma divisão estabelecida, já com a igreja em Corinto, que teria sido nos anos 50, início dos anos 50, quando Paulo foi para Corinto, já havia o início, indícios de divisão. Sou de Apolo, sou de Cefas, sou de Paulo. E Paulo desceu a riba nessa atitude. Essa rivalidade, ele logo falou, não, vocês estão entendendo errado. Vocês precisam entender que nós estamos, cada um, fazendo a sua parte na vida da igreja. A única que existe, não há separações. Um chega e planta, outro chega e rega a semente, outro chega e ele vai colher fruto. Ué, ele está dizendo que é assim. Mas há uma igreja. Agora, quando chega aqui, no final do século I, nós podemos observar que a igreja está caída. Nisso eu entendo que esse estado de queda exige um avivamento. A igreja quebrou a nova aliança e a palavra é muito forte para a igreja em Éfeso. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Essa palavra é igual Icabode do Velho Testamento. Você quebrou a aliança comigo, estou fora. Icabode é o momento que Israel
tinha quebrado sua aliança com o Senhor, e aí pegou a arca da aliança, levou para a frente de guerra, e os filisteus levaram a arca. Eu costumo dizer, Deus pegou uma carona com os filisteus, porque ele não queria mais que a arca ficasse em Israel. Ele podia ter agido de outra forma, mas não. Ele estava querendo ensinar algo para Israel. Escuta, a aliança é minha, é unilateral, você tem que obedecer a minha aliança segundo o que eu quero. Não é para proceder do jeito que você quer. E aí, em insistir com isso, Icabode, a glória do Senhor se foi. Quando fala de remover o candeeiro, Jesus está dizendo, eu vou remover a minha presença do meio de vocês. No meio da igreja que acaba de nascer. E tem talvez essa igreja em Éfeso, tem talvez 30, 35 anos. Deus não está brincando. Nisso eu quero dar a minha visão, o meu entendimento sobre o avivamento e a igreja que existe hoje. Hoje tem milhares de denominações. Se desde o tempo de Apocalipse, nós estamos falando, alguns acham que é 60 depois de Cristo, outros acham que é 90, 90 e pouco depois de Cristo. Independente disso, no primeiro século, se desde o primeiro século a igreja tem se encontrado em momentos fora, num estado de abandono da aliança, que é a denúncia aqui, por que nós vamos pensar que a igreja de hoje não está fora da aliança? Nós estamos com milhares de denominações. Eu diria que nós precisamos voltar à palavra, porque todas elas são passivas a estar fora do padrão que a Bíblia estabelece. Algumas delas se dizem cristãs, mas não são. E é a palavra de Deus que revela isso. Algumas delas penderam para um início, ou para uma teologia, uma convicção teológica, uma prática religiosa, uma tradição aqui ou ali, e realmente a tradição tomou conta, igual aconteceu em Israel. E essa é uma coisa séria. Quando fala nesse momento, eu pessoalmente creio que todas as denominações, todas, podem experimentar um avivamento em relação, se a definição é a restauração da missão do Messias, para a qual ele comissionou os primeiros apóstolos, para darmos continuidade à missão do Messias na nossa geração, no mundo hoje, eu creio que não há denominação que fica fora disso. E aí eu estou comparando todas as denominações e expressões de fé cristã não com a igreja em Éfeso, e sim eu estou comparando com Jesus. Não estou nem comparando com a igreja primitiva. Eu estou comparando com o nosso mestre, Jesus. Nós fomos, se nós entendemos a palavra, os 11 foram comissionados a fazer discípulos, ou seja, dar continuidade à missão que Jesus começou. Jesus fez discípulos. Os 11 eram os próprios discípulos que Jesus fez. Agora, por sua vez, eles têm que fazer discípulos, mas qual é o padrão? É o que o Paulo pensa? É o que o Pedro pensa? É o que o João pensa? O Tiago pensa? Não, é o que Jesus pensa. É o que o João faz, é o que o Tiago faz, é o que o Pedro faz, é o que um outro discípulo... Não, é o que Jesus faz. Por isso eu estou sendo específico. Se nós entendemos esse título que está em Mateus 28, a grande comissão, só existe a grande comissão porque antes existe a missão.
A missão é o padrão que o Messias estabeleceu. E nós podemos que ele enviou os 12 para continuar e fazer a mesma missão. Os 70 para fazer a mesma missão. Então é ridículo pensar que na grande comissão, agora ele está querendo que os discípulos que ele fez vão fazer discípulos de outra qualidade, com outros padrões. Não. Nisso, eu vejo que a igreja que existe hoje, e eu faço parte dessa observação, eu estou compartilhando a minha própria miséria. Eu estou reconhecendo o padrão que é Jesus. Eu estou clamando, Senhor, eu estou arrependido por estar fora, por não estar cumprindo a missão na sua plenitude que Jesus passou para os discípulos. Eu quero isso nos nossos dias. Esse é meu clamor em relação ao avivamento que eu creio que o Senhor está querendo dar. É muito importante a gente entender isso. E eu entendo que no meio disso, Deus vai suscitar pessoas de um povo que não sabia orar, nem buscar, e vão dizer, eis-me aqui. Por quê? Porque eles vão ter um contato direto com Jesus. É interessante umas coisas que eu estou vendo acontecer, estão sendo testemunhados pelo mundo. Muçulmanos estão tendo visitações com Jesus, transformando suas vidas, e coisas semelhantes a Paulo, quando Jesus foi aparecer para ele no caminho de Damasco. Muçulmanos, judeus, traficantes, pessoas, várias áreas de pecado, prostitutas, drogados, toda sorte de gente está tendo um contato direto com Jesus. Direto, eu estou falando visões, eu estou falando de visitações da parte de Jesus. Um povo que não sabia orar e nem buscava por mim, disse, eis-me aqui. O Senhor está se apresentando, e quando Ele se apresenta, as pessoas estão vendo, estão tendo uma revelação de Jesus nessa experiência. Estão se convertendo, nascendo de novo, buscando o Senhor e dizendo, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui para te servir. E eles largam os campos de pecado, eles largam as ideologias às quais eles se vinculam, se alianciam, e eles vão se aliançar na nova aliança, no sangue de Jesus, com Jesus Cristo. Isso para mim é algo que descreve como que ele vai unir a igreja. João 16 fala sobre a unidade. A unidade vai ser gerada quando nós estamos unidos naquilo que Jesus ensinava e fazia. Fique ligado que nos próximos vídeos tem mais.